Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato. Está começando mais um vídeo de biografia e hoje trago para vocês a banda mais pedida desde a época que eu fundei essa jossa de canal. Claro que eu estou falando do Megadeth. Bom galera, antes de mais nada, inscreva-se no canal Flog Rock para não perder os próximos lançamentos e me siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição. E já vou falar os velhos avisos de sempre. Eu sei que vocês que já me seguem já sabem, mas é bom sempre reforçar para quem é novo por aqui. Bom, as biografias é feita de fã para fã, focando nos discos lançados pela banda e já peço desculpa de qualquer pronúncia que possa parecer errado tanto em inglês e português. Bom, recado dado, chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranks e vamos nessa! Megadeth é uma banda de heavy metal pertencente ao subgênero chamado de thrash metal, ao lado de bandas como Slayer, Anthrax, Testament, Overkill e claro, ou Metallica, pois o Megadeth existiu por causa do Metallica. Vocês duvidam? Eu vou explicar no decorrer do vídeo. A banda teve grande sucesso na metade da década de 80 e início da década de 90. Pertence ao famoso grupo chamado The Big Four Trash. Passou por diversas mudanças na sua formação e haja formações, hein galera? A lista de ex-integrantes é imensa. O RH do Megadeth trabalha muito. Para quem não sabe, a banda tem um membro fundador difícil de se lidar, que é o Dave Mustaine, sendo vocalista e guitarrista do Megadeth, claro, e o fundador. Ele é a alma da banda, era o tipo o Roberto Justus do mundo do rock. Vacilou, não está agradando, então você está demitido. Bom, então vocês já perceberam que para contar sobre o Megadeth, eu devo falar sobre o Dave Mustaine. Então, vamos lá. Bom, Dave Mustaine, nascido em 13 de setembro de 1961, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele teve uma infância muito difícil, pois seus pais se divorciaram e assim ele foi morar com a sua mãe. E ela sempre vivia mudando de casa, pois o seu pai sempre perseguia a família. Para fugir dos seus problemas na adolescência, Dave Mustaine usou as músicas e também as drogas. Resolveu morar sozinho e começou a traficar drogas para se sustentar, e a sua vida praticamente estava perdida, mas foi salva por causa da música. Segundo as lendas e histórias, Dave Mustaine tinha um cliente que trocava drogas por discos de rock, bandas como Rush, Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin, Motorhead, etc, etc, etc. Dave passou a década de 70 apreciando as bandas que faziam sucesso na época e aprendendo a tocar guitarra. Sua paixão por heavy metal foi tão intensa que no final da década de 70 entrou para uma banda chamada Panic. Porém, ficou pouco tempo nessa banda. Em 1981, Dave viu um anúncio em um jornal de um cara chamado Lars Ulrich e James Hetfield para montar uma nova banda. Adivinha qual é? O Metallica, galera. E é nessa parte do vídeo que eu indico vocês assistirem a biografia do Metallica, onde eu contei logo no início do vídeo como surgiu a banda e o período que Dave Mustaine ficou no Metallica. Portanto, essa parte já foi contada e afinal estamos falando da biografia do Megadeth. Então vou deixar na descrição ou em algum lugar do vídeo aí para vocês clicarem e conferir a biografia do Metallica, beleza? Ah galera, referente à vida e infância de Dave Mustaine, eu dei uma resumida bem básica mesmo. Se querem saber detalhes, recomendo a leitura de sua autobiografia intitulada Mustaine, Memórias do Heavy Metal. O embrião do Megadeth começou quando Dave Mustaine foi expulso do Metallica, história no qual eu já falei, recomendo vocês assistirem a biografia do Metallica, tá bom? Bom, frustrado pela sua saída da banda, ele prometeu que iria fazer uma banda que seria mais pesada e mais famosa que o Metallica. Voltando para a casa de Nova York para Los Angeles, ele compôs a música Megadeth,
E na boa, galera, nada mais que inspirador viajar em uma janela de busão. Bom, o significado de Megadeth é morte de milhões ou algo assim do tipo, e acabou virando o nome da banda. O curioso que lembra muito o nome Metallica. Alguns meses depois de Dave Mustaine morando sozinho e trocando drogas por discos de rock, ele conhece um aliado, o baixista David Ellefson. Ele morava no mesmo prédio que Mustaine e ambos estavam querendo montar uma banda de rock. Os dois também usavam drogas, então foi a junção perfeita para tal. Bom, no meio desse cenário, com os dois Davids querendo montar uma banda, assim surgiu um projeto entre os dois chamado Megadeth. Assim, em 1983, foi ingressado na banda o guitarrista Greg Handelwitz e o baterista Dylan K. Ruters. Essa formação foi mais para ensaios e covers e não durou muito tempo. Mais ou menos nessa época, Dave Mustaine criou o mascote da banda, inspirado no mascote Ed do Iron Maiden. Ele também criou um mascote para chamar de seu. Nasce então Vic Hatterhead, uma caveira com olhos, ouvidos e boca tampadas, inspirado no conto dos três macacos. Não falo nada, não escuto nada e não olho nada. Eu fiz um vídeo falando dos mascotes do rock e o Vic está nele. Vou deixar também na descrição ou em algum lugar do vídeo para vocês clicarem, beleza? Em 1984, o Megadeth ficou sem guitarrista e baterista. Os dois saíram por motivos de desentendimento com Dave Mustaine. Assim, Liz Hurst assumiu a bateria e na guitarra foi Kerry King, que na época tocava no Slayer. Quer dizer, toca até hoje, né? E é claro que o Slayer merece uma biografia aqui no canal. Bom, Kerry King conheceu o Mustaine ainda quando estava no Metallica e quis fazer parte do projeto que ele estava montando. Essa formação não durou muito tempo, pois Kerry King tretou com Dave Mustaine. A treta foi tão tretosa que eles ficaram anos sem se falar. Sem baterista, sem guitarrista, a banda fez uma audição na bateria e foi chamado Ger Samuelson, que por intermédio dele chamaram o guitarrista Chris Poland, e finalmente a banda teve um pouco de estabilidade. Repararam que o Megadeth não lançou nada ainda e já teve diversas trocas de integrantes, né? Enfim, nessa época eles gravaram uma demo chamada de Last Rites, contendo a música Mechanics, que o Dave Mustaine tinha composto na época que estava no Metallica. A demo despertou o interesse de uma gravadora independente, a Combat Records, que na minha opinião foram muito inocentes. Deu uma grana até hoje não confirmada o valor para o Megadeth produzir seu primeiro disco. O detalhe, diz as más lendas que metade do dinheiro foi usado para comprar drogas. O Megadeth começou a gravação após Mustaine assumir de vez o vocal da banda. Sim, também ele vivia na procura de um vocalista, mas acabou ele mesmo assumindo esse papel após alguns meses compondo. Em junho de 1985 é lançado o álbum de estreia Killing Is My Business and Business Is Good. O álbum chegou tímido nas rádios, mas não no cenário underground e da galera do thrash metal que estava nascendo na época. As vendagens foram bastante para uma gravadora pequena, mas foi o suficiente para o Megadeth seguir a sua carreira e também para lançar novos discos.
Dave Mustaine odiou a capa do primeiro álbum, sendo que já tinha esboçado uma ideia do mascote para a gravadora, mas na boa, é feia mesmo. O disco rendeu a garantia para o Megadeth fazer um novo disco, porém no meio do processo, a gravadora Capitol Records comprou os direitos de mixar os novos discos do Megadeth. Dave Mustaine queria fazer o melhor álbum de todos e foi muito perfeccionista nas gravações, e por um milagre a formação foi a mesma do álbum anterior. Assim, em 1986 é lançado o segundo álbum do Megadeth, o Peace Souls Blues By, agora sim com uma capa digna. Nela consta o Vic exibindo uma placa de vende-se no prédio das Nações Unidas, criticando a Guerra Fria. Peace Blues By, ao lado de Master of Puppets do Metallica e Hang in Blood do Slayer, foram os discos que deixaram em evidência o cenário thrash metal e das músicas mais agressivas do heavy metal. Megadeth ficou mais conhecido, mas o melhor ainda estava por vir. A turnê do novo álbum teve baixas. Estamos falando de Megadeth, galera. Eu falei que o RH deles é agitado. Dave Mustaine despediu Chris Pollard por desentendimento e desinteresse do mesmo. Para compor a banda, no lugar entrou Mike Albert. Ele somente tocou na turnê de 1985. Não encontrei fontes sobre ele. Após a turnê, quem saiu foi o baterista Ger Samuelson, pelos mesmos motivos. Dizem as más lendas que o Chris e Ger Samuelson vendiam os instrumentos para comprar drogas. Então, cara, eles conseguiam ser pior que Dave Mustaine neste requisito. Em meio a overdoses, composições e muito ensaio, Dave Mustaine recrutou o baterista Chuck Berry, que era o Hood da banda, e na guitarra entrou Jeff Young. Com essa nova formação foi gravado o novo álbum. Em 1988 é lançado o mais novo disco, o So Far So Good So What. Contém um cover da banda de Sex Pistols, Anarchy in UK, um hino do punk rock, mostrando para os metaleiros que sim, o punk tem sua importância. Destaques também para Mary Jane, I'm My Darkest Horror, em homenagem a Cliff Burton, baixista do Metallica, que morreu em 1986. Mais uma vez, o disco foi bem em críticas e vendagens, porém a turnê foi menor que a do lançamento anterior. O desempenho em alguns shows estava ruim devido ao uso de drogas de Dave Mustaine e David Ellefson. Ambos se internaram em uma clínica por conta do vício de drogas. Antes disso, Chuck Berry e Jeff Young saíram da banda. Megadeth ficou obviamente parada devido a internações dos Davids, porém eles não ficaram fora dos holofotes. Antes da internação, gravaram a música No More Mr. Nice Guy, um cover de Alice Cooper para o filme Shocker, 100.000 volts de terror. Em 1989, os dois Davids voltaram da internação. O David Ellefson decide parar de vez o uso de drogas, enquanto Dave Mustaine ainda sofreu um pouco para largá-las de vez. Enquanto isso, foi recrutado para a banda o guitarrista Marty Friedman. E galera, nessa época o Mustaine contratava os músicos de peso que estavam impressionando na praça.
Quem assumiu a bateria foi Nick Menza e olha só, mais uma vez um Hood vira o baterista da banda. Ele já tinha tocado com John Forget e Kelly Rhodes, irmão do guitarrista falecido Randy Rhoads, ex-guitarrista do Ozzy Osbourne, assim formando a segunda formação clássica da banda e que, na minha opinião, lançaram os melhores discos até então. Em 1990, o Megadeth estava gravando seu mais novo álbum e dessa vez o grupo estava fazendo esse disco como uma banda, afirma Dave Mustaine, que estava inspirado na produção desse disco. Quem foi chamado para ser o produtor foi Mike Clink, que simplesmente produziu o disco Appetite for Destruction, da poderosa banda Guns N' Roses. Ah, Pablo, faz a biografia do Guns N' Roses? Bom, já tem e vou deixar linkado na descrição também, se eu lembrar, claro. Bom galera, e é nesse cenário que em 24 de setembro de 1990 é lançado o aclamadíssimo álbum Rust in Peace, que para muitos fãs considerado o melhor disco do Megadeth, sendo a opinião desse que vos fala. Disco essencial para quem quer ser aprofundador do thrash metal. Trouxe hinos como Hate Hanger, Holy Wars, The Penance Day, Tornado of Souls e Rust in Peace Polaris. Agora era pra valer, Megadeth estava no topo e estava lado a lado com o Metallica. Era como DC e Marvel, PES e FIFA, LOL e Dota. Enfim, os clipes lançados desse disco não paravam de ser executado na MTV e também rendeu convite para tocar no Rock in Rio 2 no Maracanã e era uma das bandas mais esperadas no festival. Para impulsionar ainda mais e beber da fonte do álbum Rust in Peace, em 1991 o Megadeth lança um EP chamado de Maximum Megadeth, contendo algumas músicas que fizeram sucesso em um formato ao vivo. O EP não trouxe material inédito, mas foi um gás a mais na já considerada consolidada carreira da banda e vale a pena a citação. O planejamento para o ano de 1992 era mais ambicioso que o álbum anterior, e para muitos seria difícil o Megadeth lançar um disco que superasse o seu antecessor em termos de críticas e vendagens. Bom, e conseguiram, pelo menos nas vendagens. Mantendo a mesma formação, a banda estava entrosada. Chamou o produtor Max Norman, que trabalhou no primeiro lançamento do disco solo do Ozzy, que Cá Entre Nós é bom demais. Então, em 14 de julho de 1992, é lançado mais um aclamado álbum, o Countdown to Extinction, curiosamente ficando em segundo lugar na parada pop com a música hino da banda, a Symphony of Destruction. E na boa, para mim, o disco todo é fodástico. O Megadeth ficou nos holofotes mais do que nunca, porém Dave Mustaine não estava satisfeito.
Lembra que no começo do vídeo eu falei que ele jurou em fazer uma banda mais pesada e melhor que o Metallica? Então, nessa mesma época, o Metallica lançou o Black Album, que ficou em primeiro lugar nas paradas de sucessos. E na boa, por mim os dois discos eram empate técnico para o posto. Fora isso, o álbum do Megadeth é até hoje o mais vendido de toda a carreira. Megadeth novamente estava em seu auge, quer dizer, manteve seu auge desde o lançamento de So Far So Good So White. Foi uma crescente incrível, e agora com os integrantes se dando bem e entrosados, porém nem tudo era flores. Dave Mustaine novamente se afundou nas drogas e teve um colapso e quase morre. O Megadeth ia fazer um show no Japão e teve que cancelar. Esse episódio foi um ponto final e novamente a banda teve que parar, mas dessa vez no seu auge. Tudo isso para Dave Mustaine se recuperar e entrar em uma reabilitação. Galera, vício é uma coisa muito séria. Após a reabilitação de Dave Mustaine, o Megadeth volta com tudo, porém isso será história para o próximo vídeo. Sim, galera, separei a biografia do Megadeth em 3 partes. Como a banda teve muitas trocas de membros, preferi dividir em 3 para não ficar muito cansativo. Bom, então ainda não vou falar as considerações finais sobre a banda. Só vou pedir o de sempre, né? Inscreva-se no canal Flog Rock para não perder as outras 2 partes da biografia. Caso já tenha, estará linkado na descrição. Peço novamente desculpa se faltou alguma informação, se alguma pronúncia ao seu ver ficou errada. Eu sempre tento trazer conteúdo bom para essa plataforma sem ganhar um puto sequer. Bom, espero que vocês me entendam. Galera, curte e compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a parte 2. Falou e tchau. Mutually assured destruction. Nice story. Digest.